Você sabia que, do ponto de vista da diversidade de formas e estilos, o forró é a dança mais complexa de ser compreendida e ensinada? Se você deseja se tornar professor ou professora de forró, se está iniciando na carreira, ou se já atua há mais tempo, mas se sente limitado ou limitada, este vídeo pode fazer toda a diferença para você. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Forró Transforma. Aqui nós lançaremos no Balaio do Forró conhecimentos, dicas e caminhos para a sua transformação como professor ou professora de forró. Vem pro balaio! Eu sou o professor Ivan Ribeiro e o tema de hoje é as 25 bases principais do forró. Muitos professores acham que ensinar forró é fácil. É só ensinar o passo básico à frente e atrás, base de abertura ou dobradiça, e aí são só giros e mais giros e mais giros. Bem, pensando assim, realmente é fácil, mas se agirmos assim, estaremos no mínimo sendo irresponsáveis enquanto professores e prejudicaremos os nossos alunos por negar a eles o acesso à diversidade do forró enquanto dança. É muito comum os professores até se desesperarem, porque chega um momento em que já ensinaram todos os giros que sabiam. E agora, o que fazer? Alguns, infelizmente, recorrem à internet em busca de novos giros aleatórios. Sim, aleatórios, porque não fazem parte de um processo pedagógico orgânico e natural para melhor aprendizagem dos alunos. Isso vai confundir o meio-campo e é aí que as aulas desses professores e a dança de seus alunos desandam de vez. Só nesse vídeo mostraremos 25 bases estruturais. Isso mesmo, 25 passos básicos. Não falaremos das variações e nem de diferenças de estilo. Nos concentraremos nas bases estruturais puramente. De uma vez por todas entenderemos que a diversidade do forró é tão grande que, se considerarmos apenas 3 variações para cada uma das 25 bases que apresentaremos, já serão 75 caminhos, 75 possibilidades criativas para a nossa dança e nem começamos a falar ainda de giros. Em outras palavras, o forró dança possui mesmo esse antagonismo. Se pensarmos de uma forma limitada, passo básico, abertura e giros é sim uma das danças mais simples de ser ensinada. Mas se nos aprofundarmos nesta incrível diversidade de formas e estilos, aí sim fica muito complexo, praticamente impossível de conhecermos, aprendermos e ensinarmos toda essa diversidade. Então vamos lá, para você nunca mais ficar refém de aprender e ensinar apenas passo básico, abertura e giros, nós traremos as 25 bases estruturais que consideramos essenciais para dar dinamismo e criatividade ao aprendizado e ao ensino do forró. E aí vale tanto para alunos iniciantes quanto para professores avançados. Quero frisar que neste vídeo vamos apenas demonstrar. Daremos um ou outro detalhe mais superficial. Não é um vídeo detalhado sobre estes movimentos, sobre estas bases. É apenas a apresentação de toda essa diversidade com a qual trabalhamos. Quero frisar também que o assunto não se encerra aqui. Brasil afora, há muito mais do que nós apresentaremos aqui. Mas, para quem só pensava em passo básico, abertura e giros, olha quanta coisa estamos trazendo. Vamos lá! Então vamos lá, começando com 2 possibilidades de base para o arrasta-pé. Arrasta-pé também é conhecido como marcha de quadrilha. A base é bem simples, é uma marcha. Marcha como caminhar mesmo. Mas, nas 2 formas que eu vou apresentar, tem uma diferença bem significativa. Na primeira, notem, o quadril é projetado para o lado da pisada. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ou seja, junto com a pisada há a passagem de peso. No segundo exemplo, aqui vem ele. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Neste exemplo, não há passagem de peso junto com a pisada. O quadril fica em oposição,
pisei, o quadril está aqui, o peso está aqui. Então, sem peso, sem peso, sem peso, sem peso. Então, a pisada acontece sem peso, aí eu passo o peso para liberar o outro lado e então pisar. Isso muda tudo na hora de juntar os pares. Daqui a pouco eu vou mostrar com o meu par, Aline Ribeiro, que os quadris ficam em oposição, ou seja, em desarmonia na hora que juntamos os pares. Vou mostrar as duas formas agora na música. Primeiro com passagem de peso, depois sem passagem de peso na conciliação da pisada. Vejam como fica. Agora, sem passagem de peso na conciliação com a pisada. E é isso aí. Esse foi o arrasta-pé com duas possibilidades de base. Como vimos, as duas bases para o arrasta-pé, do ponto de vista da pisada, da dinâmica das pisadas, são iguais. Mas o que muda é como o quadril se comporta em relação à pisada. Na primeira ideia, o quadril acompanha a pisada, ou seja, há uma passagem de peso concomitante com a pisada. Peso, peso, peso. Na segunda ideia, na pisada não acontece a passagem de peso, porque o quadril ainda está em oposição à pisada, então sem peso, sem peso, sem peso. Por que consideramos duas bases diferentes? Porque o que caracteriza uma base não é só a pisada em si, é como o corpo se comporta, como o peso se comporta em cima dessas pisadas também. E aí, com essas diferenças, com peso e sem peso, os quadris vão para lados opostos quando juntamos os pares, logo são bases diferentes. Vejam como fica na prática. Eu vou fazer passando o peso e a Aline vai fazer sem passar o peso. Vocês vão ouvir uns grunhidinhos aí, é das nossas cachorrinhas que estão acordando. Vamos lá! Vejam que não há harmonia aqui. Para que haja harmonia, é preciso que o quadril vá para o mesmo lado. Então vamos optar agora por não passar o peso na pisada. Agora tem harmonia, dá para abraçar direito. A outra ideia, passando o peso. Então, são bases diferentes. Aí fica a sua escolha, mas por gosto mesmo. O importante é que haja harmonia, ou com peso ou sem peso, na hora de dançar e de ensinar para os seus alunos. Muito bem, vamos agora às 6 bases essenciais para iniciar os nossos alunos no shot e prepará-los para os meios giros. São elas: primeira, a caminhada, ou seja, é mesmo a ideia de marcha, só fazer um balanço quando abraçados no início da dança, só passando peso, isso aqui já compõe a dança. E eu posso caminhar, posso deslocar, posso criar possibilidades caminhando, ou seja, marcando na cabeça dos tempos. 1, 2, 1, 2, marcando nos pulsos da música. Isso nos dá muitas possibilidades. A diferença para condutores, condutoras e conduzidos, conduzidas é só o lado que começa. Em geral, condutores, condutoras começarão com a esquerda e conduzidos, conduzidas com a direita. Então, do ponto de vista de condutores, 1, 2, 1, 2. De conduzidos, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e as possibilidades, que são muitas e nós veremos em vídeos futuros. Segunda base, o famoso 2 para lá, 2 para cá, ou base lateral, do ponto de vista de condutores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Do ponto de vista de conduzidos ou conduzidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segunda base, à frente e atrás, muito conhecida, muito difundida Brasil afora. Para condutores, condutoras, pé direito, passando o peso aqui no 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Para conduzidos, conduzidas, muda a direção, muda o pé de início, aqui à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Muito bem, esta foi então a terceira base para o shot, para iniciarmos os nossos alunos no shot. Agora a quarta, depois de fazermos as bases fechadas, vem a base aberta. Chamo de abertura, alguns chamam de dobradiça, é só uma questão de nomenclatura. Então vamos lá, do ponto de vista de condutores. Ciclo de 8 tempos, passando o peso aqui para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Do ponto de vista de conduzidos, passando o peso para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Foi esta então a quarta base. Quinta base agora. A base para trocas em linha, para iniciar de fato a dinâmica de trocas para os meios giros. Do ponto de vista de condutores, começando com a direita, fica assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Do ponto de vista de conduzidos, vai ficar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Por que eu chamo de base para troca em linhas? Porque vocês viram que eu troquei de lugar, mudei de direção, mudei de frente, virei 180 graus, mudando a direção numa linha reta. Este movimento, em geral, acontece, ou essa dinâmica de trocas, em geral, vai acontecer para o chuveirinho. Aí eu já estou falando de meio giros. Esta aula não é para giros, não é para meio giros, mas só para exemplificar. É para o chuveirinho, para o bloqueio escapular e para a chave de braço. Esses são nomes que eu utilizo para meio giros que veremos em outros vídeos. Aqui estamos falando das bases essenciais. E a sexta base, então, é o desenho de base para trocas não em linha, quando a dinâmica de giros ou de meio giros passa a ter a combinação com o giro também de condutores. Neste exemplo anterior, é para giros apenas em linha, em que condutor passa por uma única linha e conduzido por uma única outra linha paralela. Então são duas linhas paralelas, uma para condutor, uma para conduzido. Então não há o cruzamento destas linhas. Quando passa a haver o cruzamento dessas linhas, é quando condutores, condutoras começam a girar. Aí será necessário um outro desenho de base, que é este. Esquerda atrás, direita cruza, esquerda ao lado. Repetindo. E aí, tanto faz, vai acontecer da mesma forma para condutores e conduzidos. Esquerda, direita, esquerda. Esquerda atrás, direita cruza, esquerda ao lado. Vou mostrar por outro ângulo. Esquerda atrás, direita cruza, esquerda ao lado. Aqui eu giraria, estou com a direita livre, meio giro. Agora é a vez do meu par girar. Enquanto meu par gira, é que eu faço essa base que eu chamo de base para trocas cruzadas. 1, 2, 3. Minha vez de girar, a vez do meu par. Vou mostrar tudo isso direto na sequência e na música. Shot, por favor. Apenas caminhada. Base lateral. Base à frente e atrás.
base de troca para meios giros em linha. Ou que é a mesma coisa do ponto de vista de conduzidos, conduzidas, começando com outro pé. E finalmente, a base de trocas para os meios giros, só que do ponto de vista de quem está passando, enquanto o outro está girando, que fica assim, ó. De novo. Vou fazer com a ideia de giros, ó. Atrás e cruza ao lado. Atrás e cruza ao lado. Girei aqui, atrás e cruza ao lado. Eu girei, meu pá girou. Eu girei, meu pá girou. E essas foram as 6 bases elementares para o shot. Muito bem, veremos agora 4 bases estruturais que eu adoro. Estou falando dos miudinhos. Serão 4. Miudinho peneirando, miudinho achazinho, miudinho sambinha e miudinho puladinho. Indo direto ao ponto, e vou trazer um bônus. Esta aula seria só para demonstração das bases em si, mas vou fazer o seguinte. Vou fazer os miudinhos já na ligação com o passo básico à frente e atrás, que é o mais comum. Então vejam como fica. Primeiro miudinho peneirando em ciclo de 8 tempos, compondo com o passo básico à frente e atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Do ponto de vista de condutores, condutoras. Agora conduzidos, conduzidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Este foi o peneirando. Recapitulando agora e vendo só o peneirando sem a fusão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segundo miudinho na fusão com o passo básico à frente e atrás. Achazinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Assim, do ponto de vista de condutores, condutoras. Agora de conduzidos, conduzidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. O movimento em si, sem a fusão. Condutores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conduzidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, agora o terceiro, sambinha, do ponto de vista de condutores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. Do ponto de vista de conduzidos, conduzidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. O sambinha puro. Condutores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Conduzidos, conduzidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o quarto e último miudinho da série, puladinho. Na fusão com a base à frente e atrás do ponto de vista de condutoras, condutores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Do ponto de vista de conduzidos, conduzidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Só o miudinho puladinho
do ponto de vista de condutores, condutoras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Conduzidos, conduzidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Parece um pique no lugar. É o mais fácil, uma marchinha acelerada com cara de pique no lugar. Mas, por ser o mais fácil na base, é o que traz mais possibilidades de variações que veremos em vídeos futuros. Vamos ver isso na música e na conciliação com o passo básico à frente e atrás. Peneirando. Axézinho. Sambinha. Puladinho. E assim fizemos a demonstração dos 4 miudinhos com os quais trabalhamos: peneirando, axazinho, sambinha e puladinho. Vimos até agora 2 bases para o arrastapé, 6 bases para o shot e 4 bases estruturais diferenciadas que chamamos de miudinhos. Veremos agora mais 4 bases para o baião, ritmos constituintes da festa forró: arrastapé, shot, baião, coco, chachado, rojão e forró. Estamos no baião agora. Falando de baião, 4 bases estruturais. Notem que no baião existe uma componente vertical na dinâmica de pisada, na dinâmica de base. Primeira base, base lateral, ficando assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do ponto de vista de conduzidos, agora fica assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segunda base, base lateral cruzada: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do ponto de vista de conduzidos, conduzidas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terceira base, base lateral com pivôs, fica assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso para condutores, condutoras. E para conduzidas, começa com outro pé, com a direita, ficando assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta foi a terceira base. E a quarta base é a base diagonal, que para condutores fica assim: 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Para condutores e para conduzidas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, vamos ver isso na música. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E essas foram as 4 bases que considero essenciais para o baião. Agora veremos 3 bases essenciais para dançarmos o cacau com pivôs no baião. Primeira base, base lateral. Segunda, base cruzada. E terceira, base combinada. Base lateral do ponto de vista de condutores, condutoras. Conduzidos, conduzidas. Esta foi a base lateral. Agora a base cruzada. E a base combinada é quando nós vamos uma vez na lateral e outra vez na base cruzada, ficando assim. Repetindo. Muito bem, vamos ver então as 3 bases do cacau com pivôs para dançar no baião, na música. E esse foi o cacau com pivôs no baião. E agora com vocês, Aline Ribeiro. Oi! A Aline vai mostrar pra gente 4 bases essenciais para o coco, depois 2 bases essenciais para o chachado. Vamos começar com as 4 bases para o coco, Aline? Bora lá! Primeiro o trupé simples, depois trupé deslocado, trupé repicado e trupé acelerado. A Aline vai procurar mostrar sempre por dois ângulos de visão. Uma visão frontal e uma visão lateral, ou, se necessário, também uma visão de costas. Vamos lá? Trupé simples. Trupé deslocado. Trupé repicado.
e trupé acelerado. Vamos repetir, Aline, começando pelo trupé simples. Trupé deslocado. Trupé repicado. E trupé acelerado. Muito bem. E agora duas possibilidades de base para o chachado, começando com a base simples. E o corta-jaca. Vamos repetir, começando pela base simples. E o corta-jaca. Muito bem. Muito obrigado, Aline. Gratidão. Muito bem, agora de bônus, vamos mostrar por que eu considero a pisada em tempo, ou seja, pisar na cabeça dos tempos, nos pulsos, no shot, como uma boa opção de base para compor a sua dança. Já estamos dançando. E na composição da dança, olha as caminhadas como são legais, ó. E nem falamos de giros. É isso. Quero mais uma vez frisar aqui que o assunto não se encerra neste vídeo. Estas são apenas as bases estruturais com as quais nós trabalhamos, mas Brasil afora há inúmeras outras formas de base para as danças do forró, que eu ainda não tive o privilégio de aprender, mas eu chego lá e oportunamente traremos aqui para vocês. O que eu desejo é que a partir de hoje você estude mais a diversidade do forró para transformar a sua dança, a dança de seus alunos e principalmente nunca mais ficar sem saber o que ensinar na próxima aula. Obrigado por você ficar comigo até aqui. Todas as terças e sextas tem vídeo novo no YouTube, Facebook e Instagram. Se você ficou com alguma dúvida, mande pelo direct no @Professor Ivan Ribeiro. Até a próxima e lembre-se, os ritmos do forró unem as pessoas e transformam.